era meu interesse desde o início. Eu criei o Tá. grupo 3, na verdade. Ah, tá. Eu que tenho que atualizar aqui, então. Tá, tem muita coisa, então. Eu criei o Tá. grupo 3. Sensores vestíveis, protocolo de comunicação, perfeito. E alguém ficou contigo ou ficou só tu por enquanto, Tânia? Tem uma colega que ainda não se manifestou, pelo que eu vi. Tá, eu vou puxar ela então, que é a Roseli, eu acho. Ou Roseli, que eu acho que é ela que está faltando. Tá? E já vou abrir. É a Roseli, isso. E daí coloco contigo. Eu vou escrever para ela para ver se ela está nos acompanhando, se está com algum problema. Tá? Perfeito. Então, os grupos estão fechadinhos. Temos 3 grupos. Um grupo de sistemas de diagnóstico para doença crônica, um outro para tomar decisão em gestão de saúde, e o terceiro, então, dos vestíveis, tá? Deixa eu só ressaltar... Oi, pode Silvia, falar. coloca aqui copia aqui no chat os 3 grupos, quem sabe Não, você está registrado eu vou compartilhar o Moodle. Ah, tá. Deixa eu só atualizar rapidinho aqui. Deixa eu só fazer um comentário rápido enquanto eu vou atualizando, gente. Eu tive ontem por um outro projeto que está surgindo e a Ana vai ser arrastada, ela sabe. O pessoal do Rio lá com uma pesquisa na IA Adoro! Da IA Explicável, viu, Ana? Daí ontem começamos umas primeiras reuniões lá e daí eu fui procurar algumas questões no Pub e encontrei já algumas revisões sobre IoT, tá, pessoal? Sobre vestíveis mesmo no Pub. Então, quem quiser já ter uma ideia do que existe, né, dos levantamentos que foram feitos, eu já encontrei algumas buscando no PubMed sobre IoT ou IOMT, tá? Tem umas revisões, aquela scoping, né, que eles fazem, que é bem da área médica mesmo, da saúde ali, olha eu me metendo, tá? Então já se encontra ali algumas. O que eu quero dizer com isso? De repente ajuda vocês a terem uma ideia e ver o que os outros já fizeram, um pouco de levantamento. Então encontrei pelo menos 2 grupos grandes da China que fizeram pesquisa sobre o uso de IoT, tá? Direto saúde, óbvio, lá no PubMed. Tá? Então, só para comentar isso, que de repente é uma dica de onde dá para ver o que já foi feito e como é que eles conduziram, né? Esse mapeamento ou uma revisão mesmo nas suas áreas, tá? Então é bom que às vezes a gente começa a cruzar grupos assim e vão surgindo as coisas se alinhando, né? O universo começa a dar uma mão aí. Tá? Aproveitando então o teu gancho aí, eu não tinha comentado contigo, mas vou aproveitar para comentar agora. Eu estou com uma aluna de TCC que está investigando essa parte de sistema de recomendação, bem aquele artigo que tu mandou para mim, eu já mandei para ela hoje. Isso! É uma aluna muito boa, ela mora aí no Rio Grande do Sul, está estagiando na SAP, e ela entrou em TCC1 agora e vai trabalhar então com o sistema de recomendação explicável, a princípio com aqueles nossos biomarcadores que nós já levantamos no projeto. Ótimo! Isso, que bom! Mas se surgir uma novidade aí com esse projeto novo, a gente pode colocar. É uma aluna muito boa. Nossa Senhora, que gasto do universo, porque ela decidiu trabalhar comigo, porque realmente uma aluna de graduação, nós temos alguns alunos de graduação aqui realmente diferenciados dessa menina, ela é fantástica. Então, bom. Quando eu vi mais um na equipe. Quando eu encontrei aquele artigo que eu compartilhei contigo ontem, eu achei que estava bem alinhado, né? E se eu não me engano, é um grupo também chinês, né? Que fez aquela análise. Agora, não vou me lembrar direitinho. Até, Silvia, eu convidei ela para assistir a palestra do Gonçalo. Claro, que bom! Muito bom. Tá, deixa eu colocar aqui só para a gente enxergar, então, como é que nós estamos. Que incrível que pareça, nós estamos indo já quase para o final da disciplina, né? Uma coisa vai passando muito rápido. O pessoal vai ter que se atentar ali nas tarefas que estão pendentes. Isso que a gente tem que falar. Acumular. Eu acho que tem colegas que não conseguiram acompanhar bem, né? E acabaram ficando com pendências, né? Deixa eu compartilhar aqui. E, Silvio, tu lembra ainda aí, antes de encerrar essa primeira parte, que a gente tem que conversar se a gente tem interesse em escrever o capítulo antes de mandar do livro. Tá. Então, assim, pessoal, vocês estão enxergando?
A minha compartilhei, acho que dá para enxergar, ficou pequenininho, mas dá para ver. Então, nós temos ali dos grupos que foram formados, então, Sistema de Diagnóstico para a Doença Crônica, a Cristiane e o Rafael. Tomar decisão em gestão, a Fernanda e a Silvia, que são do PPG-TIG aqui. E sensores vestíveis ficou a Tânia e a Roseli, tá? Vamos procurar a Roseli. Mas também, assim, o que eu acho, pessoal? Eu acho interessante, quem ainda não começou ou definir bem o protocolo das questões, o que quer buscar, né? De repente, definir isso e compartilhar comigo, com a Ana e com o seu grupo, né? Para a gente poder fazer essa troca. Eu acho que só quem me mandou algo foi a Fernanda, não tive nem tempo de ler ainda, tanta correria. Diga, Silvia, por favor. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a Mariana está com a gente, eu, a Fernanda e a Silvia, e a gente decidiu não fazer mais sobre tomada de decisão, a gente já fez o protocolo sobre sensores IoT para pessoas idosas. Está sem áudio. Obrigado. Vocês vão trabalhar, então, com tecnologia IoT para atendimento de idosos, isso? Isso. Tá, ok. Diga, Rafael. E a Mariana tá junto, vou arrumar ali. Oi, Silvio. Do nosso artigo, como é que está o nosso andamento? Como é que é, perdão? Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo. Sobre a experiência do nosso grupo com o nosso artigo. Não entendi qual experiência, Rafael. Desculpa, perdão, me perdi. Me ajuda a lembrar. Não, só para falar sobre o andamento do nosso... Tá. Tu queres falar para nós como é que está o andamento? Eu não sei se pode falar agora, esse momento. Pode. Pode. É o momento. É isso. Quer compartilhar alguma coisa okay. também na tela ou só comentar? Não, só comentar. O nosso artigo, a gente ficou bastante empolgado com a atividade e é mais uma extensão daquela primeira atividade sobre a listagem dos biosensores já em experimentação ou comerciais. Então, a gente já está fazendo um artigo, a gente está fazendo uma revisão integrativa sobre internet das coisas na revisão integrativa dos biosensores e dispositivos domésticos inteligentes. A gente montou o projeto, a gente está na fase de revisão da bibliografia e análise dos artigos que a gente encontrou nessa revisão integrativa. E já estamos escrevendo alguma coisa, então a gente ficou bem empolgado com essa oportunidade. Que bom. Então, estão trabalhando na linha de uma revisão integrativa. Tá, perfeito, Rafael. Que bom. Então, já está mais encaminhado. Assim que vocês tiverem um draft, algo mais rascunhado, queiram dividir comigo, com a Ana, para a gente dar uma lida, para colaborar, né, para dar umas dicas, fica à vontade. Ótimo. Então tá. Eu acho que a gente já deve estar terminando a primeira fase da arrecadação dos artigos e mais o esqueleto do artigo e a gente já compartilha, então. Isso, perfeito. Ô, professor, a gente fez aquele protocolo que tu mandou na disciplina anterior. Isso, muito bom. Até, Rafael, posso compartilhar contigo para vocês preencherem o grupo. Ele dá um guia bem legal, assim. Daí a gente manda por onde para vocês, professor? Eu vou colocar agora um link na aula de hoje para o envio dessa versão inicial de quem já tiver do seu artigo, né? E do protocolo também. Quem quiser fazer, não é obrigado, né? Quem quiser fazer o protocolo ajuda, tá? Eu vou colocar esse mesmo link, daí tu faz o upload, Silvia. Tá. Eu dou uma olhada e dou um retorno para vocês, mas não é o protocolo é mais uma orientação, tá? Quem quiser. Mas quem preferir já começar o seu artigo, daí já compartilha o artigo para a gente começar a dar palpite, né? Dar uma ajuda para vocês, tá? Eu ponho esses dois linkzinhos na aula ali e coloco o template também, que tu utilizou da disciplina de tópicos, né? Show, beleza. Tânia, por favor. Professor, acho que mais a título de esclarecimento,
eu queria entender por que caminho as gurias estão andando nessa proposta de sensores para idosos, porque eu participei na primeira aula, quando a gente falou a respeito, e daí naquele momento eu falei nessa mesma linha de desenvolvimento de sensores para idosos. Acho que fui eu e a Silvia que falamos sobre isso, não tenho certeza agora se foi tu, Silvia, que falamos a respeito de trabalhar com idosos. Não tenho certeza se foi tu. Acho que foi a Fernanda. Acho que foi a Fernanda, porque é o domínio que ela está atuando na dissertação. E daí depois eu não participei da aula que nós tivemos também síncrona, por motivos de trabalho, eu estava substituindo um colega, e depois nós tivemos só aulas assíncrona. É que eu me peguei agora ouvindo vocês falarem que não faz sentido nenhum eu trabalhar sozinha, ou não sei se a Roseli vai trabalhar comigo num artigo isolado, sendo que a minha busca tem sido também por sensores para trabalho com a população idosa. Então, me parece que vale mais a gente unir forças do que a gente separar. Não sei em que momento vocês estão, Silvia, do desenvolvimento do trabalho, mas eu não vejo sentido separar as forças num curto espaço de tempo que nós temos para elaborar um trabalho, né? Então, talvez valeria mais a pena a gente somar forças. Por isso que eu estou me colocando aqui nessa proposta que vocês estão trazendo, talvez de me unir a vocês e não separar nenhum outro grupo, entende? Nesse sentido, mas fiquem bem à vontade, conforme vocês já estão andando, eu não sei em que ritmo vocês estão também, né? Então, estou só tentando entender e gostaria de conhecer esse protocolo da sua disciplina, professor, até para poder acompanhar, né, melhor a proposta. Tá. O protocolo é bem simples, Tânia, é mais para definição, né, do que são as questões a serem respondidas na revisão que tu queres fazer, critérios que definiu de exclusão e inclusão, a string definida, quer dizer, todo aquele delineamento antes de começar o start, né, antes do início da parte de buscar os artigos, tá? Mas eu acho assim, ó, eu aconselho, pelo tempo que nós temos, e me lembro do interesse lá no início, foi esboçado pela Fernanda e por ti, me lembro na primeira aula, e eu me lembro da tua fala também lá, outra disciplina da IA, lá há um bom tempo. Eu acho que é melhor vocês unirem esforços, tentar fazer um produto mais robusto, digamos, né? Então, o que seria feito a 2, agora são 3 mãos, seria feito a 4, e a gente vê como encaixar a Roseli, porque ela não deu retorno, né? Então, não tive mais nem certeza se ela está ainda atuando, eu vou escrever para ela. Então, aconselho realmente, para não ficar um esforço só teu, e a gente ter um produto mais interessante para publicação, né? Que tu te junte, se a Silvia, a Fernanda não está aqui ainda, mas está a Silvia e a Mariana, se una as duas, né? As 3 com a Fernanda. O que tu acha, Ana? Acho que é mais produtivo, né? Eu acho que sim, se elas têm interesse no mesmo, a não ser que o trabalho fosse um voltado para idosos e outro voltado para outra finalidade. Aí fazia sentido, mas se ambos os grupos querem trabalhar para idosos, não tem por que dividir esforços, assim, tentar agrupar, né, esses trabalhos. E aí não sei se tu já quer comentar que a ideia é que esse trabalho seja um pouco mais extenso do que a gente tinha pensado no início. E que o professor Gonçalo, que vai nos dar a palestra, ele nos convidou para ver se vocês topam se nós escrevermos capítulos para um livro de Springer, que ele junto comigo e o Silvio, editaríamos, né? Então, nós ficamos de conversar com vocês e achamos melhor conversar ao vivo do que mandar lá por mensagem e depois ficar um telefone sem fio, ninguém entende o que estava acontecendo. Mas, enfim, nós vamos estender essa proposta para o pessoal da disciplina do semestre passado. E a ideia é construir, então, capítulos para um livro que todos participaríamos. Então, aí ele até colocou o nome da revista lá, do livro. E, então, seria um capítulo, tem normalmente 20 páginas. Então, eu acho que dá perfeitamente para ampliar o grupo ali. Tem
e fazer um trabalho, né, um pouquinho mais robusto. Porque eu acho que da turma do ano passado nós temos um de vestíveis gerais, não temos, Silvia? Temos, um do Amauri. Por isso que eu queria acessar os arquivos e, infelizmente, minha máquina me deixou na mão. Mas eu escrevo para eles. Porque daí uma outra opção seria, por exemplo, pegar um desses trabalhos e dar uma complementada, Tânia, se não fosse agrupar ali, por exemplo, se o seu interesse não fosse nos idosos, né, fosse trabalhar de uma maneira mais geral, a gente poderia fazer isso. Aí eu não sei também do Rafael, ele está nessa linha de sensores e biosensores também. Então, talvez teríamos que mapear bem esses assuntos para eles não se sobreporem, né? Claro, esse ponto. Só. Por isso que, de repente, ter o protocolo nos ajude a enxergar melhor o que cada um, né, vai trabalhar. Mas, pelo que eu entendi, na proposta do Gonçalo, né, de criar esse livro, ele tem parceria com a Springer ali, também convidaríamos outros possíveis autores, né? Então, assim, seriam os alunos da disciplina com o seu primeiro produto. Esse primeiro produto não vai ser algo acabado, né, gente? A gente vai estar com ele sendo construído, e depois a gente, então, estenderia para mais páginas, né, complementaria. Podemos até convidar depois outros colegas para se inserir no próprio artigo, para contribuir, né? Dar mais volume, uma reflexão maior, etc., visando isso, visando essa publicação, né? Então, eu e a Ana temos trabalhado já há algum tempo com o Gonçalo, né, Ana? Sim, é uma parceria que dá certo. A gente vê que dá certo, sempre sai, né? A gente vai produzindo com ele, é bem interessante. Então, nós queremos saber, vocês teriam interesse, é um trabalho pós-disciplina, né? Agora, pegar o produto, estender ele, trabalhar bastante para traduzir todo, né, por inglês ali, para ser publicado como capítulos na Springer depois. Teria interesse? Tá, então... Está todo mundo numa fase que precisamos produzir, né, produtos bons, e a visibilidade de qualquer publicação Springer é bem bacana, né? Sem custo, né? Isso. É uma publicação que depois eles cobram o produto, então, para os autores não tem custo. Silvio, depois a gente tem que ver até, de repente, os orientadores aí deles, porque o interesse dessa edição seria o pessoal da saúde, não o pessoal da computação, né? Da computação, sou eu e o Silvio. Mas, não Mas a ideia é produzir um material, essa visão tecnológica do pessoal que está trabalhando na ponta aí do lado de vocês, que a maioria dos nossos alunos aqui, ou todos são dessa área voltada para a saúde, né? Então, até depois a gente vai ter, de repente, vocês dão sugestões. Tem colega que trabalha com isso, acho que ficaria bacana também, e a gente vai ter que fazer, porque temos que ter em torno de uns 15 a 20 capítulos para submeter para a edição do livro. Então, é um trabalho que nos desafiou mais uma vez, aí eu sempre estou sempre desafiando, e nós estamos interessados em tocar para frente, né? Mas a primeira etapa é aqui com vocês, para ver se vocês topam, né? Direcionar o trabalho de vocês para esse produto final. Então já vimos que o pessoal está bem empolgado, dá para sentir daqui. A Mariana chegou, a Mariana está dividindo. Está correndo, tadinha. Não, então, só para deixar claro, gente, então a ideia é essa, que a gente faça essa primeira construção aqui dentro da disciplina, né? A gente sabe bem que até o final de janeiro não vai estar tudo assim pronto para uma publicação, a gente sabe disso, e depois a gente vai continuar com aqueles que tiverem interesse na construção, então, disso, e tradução, etc., para que seja submetido, convidando também outros colegas. Aí entram os orientadores de vocês também, né? Aqueles que tiverem interesse de contribuir, quem é da físio, com uma visão bem mais da físio, quem é médico, né? O Rafael Liopa, uma visão bem embasada da medicina, a Cristiane, se não me engano, que é psicóloga, né, para Cristiane. Então, nesse contexto, a psicologia, o que essas tecnologias trazem e como é que até o profissional da área lida com isso hoje, né? Então, é mais nesse sentido, tá? Para que esse livro possa se
concretizar na sequência. Eu não acredito que o livro fique pronto em 2022, mas eu acho que para 2023 ele estará pronto, né? Aquele que sabe que leva um pouquinho de tempo, né? Às vezes também para construção e tudo. Por favor, Cristiane. Eu cheguei atrasada, gente, desculpa. Eu só queria entender uma coisa. A gente faz igual o nosso artigo, isso é uma coisa, outra coisa, é isso? Ou a gente vai aproveitar o artigo e transformar ele num capítulo de livro depois? E eu entendo que a gente vai fazer o artigo para a disciplina, dentro do que vocês definirem de protocolo, e ele pode ser a base para a construção do artigo futuramente. Então, ele não se perde. É como se ele fosse um núcleo bem básico e depois, agora eu vou estender com a definição. A sementinha do capítulo. Isso, é a sementinha. Tá? Então, quer dizer, ele é base e vai ser agregado para que possa atender um livro depois, tá, Cristiane? Tá. Deixa eu pedir que ficou um eco, isso. Deu. Ela estava com os dois, ela estava com o celular e com o computador, né? Isso, desculpa, agora deu. Sem problema. Então, é essa a ideia, é reaproveitar todo esse material, aproveitar para desenvolver na sequência, tá? E vocês podem já ir produzindo, pensando que vai ter essa extensão ali para capítulo, né? Já pensando como foco de um produto final, um capítulo. Né? Professor Silvio, eu entrei no grupo com as gurias, mas os idosos não é um público que eu lido. Então, de repente, se a Tânia quiser entrar no grupo e que eu possa participar de outro, eu penso assim, para produzir o artigo, para mim, ok. Mas se a gente for pensar a longo prazo, não é um assunto que eu estudo ou que me traga, assim... uma vantagem estudar mais a fundo, né? Eu trabalho com crianças, então é o oposto. Eu trabalho com acadêmicos e com crianças. Então, até se vocês quiserem, assim, que pegue esses outros artigos mais gerais e revise, eu acho que para mim seria mais interessante do que ir mais a fundo com os idosos. Então, de repente, eu posso trocar de lugar com a Tânia. Tava as gurias, assim, encontrou e é muito legal, elas têm bastante base de como fazer essas coisas em função de ter participado de outra disciplina com o professor Silvio, né? Mas se vocês acharem que fica muita gente, eu posso trocar. O que a gente pode fazer, como eu disse, né, as coisas são isso, uma para disciplina, depois seria estender. Se tu acredita que para ti não vai estar alinhado, não é exatamente o que tu queres... Dá para trabalhar também com a linha do IoT para... Tu falou crianças, né? Eu sou cirurgia pediátrica. Isso, me veio a questão da pediatria. Então, convidar as colegas da pediatria, quem sabe convidar mais à frente a Lúcia Pelanda também para participar, né? E fazer essa leitura com a visão da pediatria. Nós temos um PPG da pediatria também, então nós temos ali excelentes profissionais que trabalham com isso, só que não com a visão do IoT, né? Então, acho que num livro desse tipo, com a questão saúde, tu pensar, poxa, o IoT atende todos, né? Lá no final, digamos, quer dizer, no idoso, e atende desde a criança no seu monitoramento e acompanhamento cardio, que seja, né? Tudo isso. Então, acho que pode ser feito assim, tá, Mariana? O que nós temos que pensar teríamos que gerar mais à frente um capítulo de um livro. Então, acho que tu sozinha fazer isso seria cansativo. Então, teríamos que, acabando a disciplina, agregar novos colegas que tenham interesse. Convido ali o pessoal da pediatria, me coloco à disposição, né, para convidar a turma lá. E ver, de repente, tem estudantes lá e professores que estão interessados. E daí tu faz um grupo fora a disciplina para desenvolver para o livro. Tá. Mas daí tu achas que agora, para esse artigo, de repente, eu já desenvolvo alguma coisa em pediatria? Uma coisa mais simples? Eu acho que poderia ser uma revisão assim, pegando alguns artigos bem pontuais de estudos primários aí. Como eu comentei ali no Pub, eu achei vários de aplicações de IoT, tem muita coisa já. E tentar direcionar a visão da pediatria, da criança, né? E ver o que hoje é oferecido para acompanhamento, de repente, estou chutando agora, condições específicas, doenças específicas, né? O que hoje é utilizado, tá? Sim, posso fazer, então, Mas essa que bom. Essa revisão, assim, um pouco mais enxuta agora, isso. né?
Mas já deixando... Quase um levantamento. Quase um levantamento, é. Ok. Daí a Tânia pode assumir meu lugar. Pode ser, Silvia. Foi uma passagem rápida, mas quem sabe a gente se encontra num outro grupo. Eu tô Foi conversando rápido, com a porém Silvia. significativo. Isso é muito importante. Silvio, acho que aquele artigo que tu mandou, mas aí é mais voltado para o sistema de recomendação, né? Não era alguma coisa sobre crianças também? Não. Mas eu tenho um outro que fala da pediatria, daí eu vou compartilhar, é uma outra revisão, eu compartilho com a Mariana, para ela ter um ponto de start ali. Ok. Tá? Certo, então acertamos, eu vou mudar ali os grupos, então, Mariana, eu vou colocar num grupo separado, tá, Mariana? A Tânia assume ali com as meninas, a Cristiane e o Rafael já estão encaminhados, né? E a Roseli, eu vou ver o que aconteceu com a colega, tá? Que eu não tive mais contato mesmo. Tá, então isso é a questão dos artigos dos trabalhos, tá? Lá no final nós temos a apresentação de vocês, sobre o que vocês chegaram, né, de artigos, os achados de vocês ali com essas revisões, sejam integrativas ou um puro mapeamento ainda, e lá no final já vamos fazer um encaminhamento esse para o livro, quer dizer, conversar entre nós em como construir isso e estender, tá? O que mais, Ana, que nós tínhamos aí para conversar? Que seja mais essa parte prática da disciplina. Ah, tá, quem ficou com entregas atrasadas, né? Como é que a gente faz, Ana? Eu acho que tem um grupo aí que está atrasado e que isso não se repita. Eu falo isso e eu estou atrasado com as minhas entregas, coisa triste, gente, que horror. A gente só dá um puxãozinho de orelha para não acumular as tarefas. Não, só isso. Acho que quem está ganhando 5 estrelinhas é a Cristiane, que está em dia com tudo, respondeu todos até o momento. Fala para a Cristiane. O Rafael tem 2 tarefas, está faltando a resenha. Oi, Cristiane. Eu trabalho com toque, eu sou obsessiva. Não, eu tenho um pouco disso também. Eu tenho favor de deixar as coisas atrasadas. Depois que eu li o artigo da resenha, quase que eu tranquei a disciplina, porque, francamente, eu não entendi absolutamente nada daquela linguagem. Eu pensei, poxa, eu vou trancar a disciplina, porque não vou conseguir ir adiante. Aí depois eu vi os vídeos, me acalmei, resolvi que não era bem assim, a resenha ainda não postei, mas tá bom, vamos lá. Mas não precisa entrar nos termos técnicos, né? Eu não sei se vocês viram, mas ali no Moodle a gente tem um glossário lá embaixo. Não vi. E é justamente para esses termos mais complicados para a área de vocês e que para a nossa já não é tão difícil assim, né? São muitos protocolos. Os nossos protocolos são diferentes dos protocolos de vocês, né? Os nossos protocolos têm siglas. Então é Ciclopan, é LoRa, é Sigfox, é I3E802.4 e assim vai, é Arduino, é microprocessador. Então, tem aquele outro hora que o pessoal usa S32, então essas coisas para nós, a gente vê, a gente sabe o que é, né? Mas vocês realmente devem ter uma sopa de letrinhas que não dá a entender nada. Então, quando vocês encontrarem algum desses termos e tem dificuldade de entender, talvez não tenha ficado claro, mas coloca ali nos fóruns que aí eu respondo e coloco ele lá pro glossário para a gente conseguir assim, entender um pouquinho melhor essa linguagem. Aquele artigo da resenha, ele é um artigo longo, né, de 50 páginas, e assim, mas ele dá uma visão do IoT, principalmente na parte de inteligência artificial, onde que tu pode aplicar nesse universo todo dentro do IoT. Por isso que eu acho ele bem bacana. Apesar de eu concordar que ele é uma leitura difícil, né? Mas ele é assim, um trabalho bem completo em termos de tecnologia, em termos de associar a IA com diferentes áreas, né? E que vai desde a parte de comunicação ali, que no caso, o meu interesse maior é essa parte de comunicação, né? Dos protocolos de comunicação e a parte lá de IA aplicada, mas vocês têm toda aquela visão do que é um diagnóstico, das aplicações em si, né? Mas tentar alinhar essa parte do conhecimento de vocês com aquilo que a tecnologia pode proporcionar que é o interessante vocês conseguirem extrair
desse material ali. Eu sei que ele dá vários exemplos de aplicações, acho, na parte de cardiologia, na parte de... eu não lembro mais qual outro diagnóstico ele faz, mas eu não lembro que eu li ele já umas duas vezes. Mas realmente ele é uma leitura mais difícil, assim, mas é um artigo bem, bem completo mesmo. Quando encontrar esses termos que vocês não desistem. Vai, assim, faz de conta que vocês entenderam tudo, segue a leitura e vai adiante, que daqui a pouco as coisas se encaixam, você consegue entender um pouco melhor. Muitas vezes a gente não se abstrai, né, desses pontos, mas é que nem eu lendo material de saúde, né? Eu entendo a parte de tecnologia quando chega nos nomes dos biomarcadores, das enzimas, dos hormônios, dos não sei o que, Gente do céu, às vezes eu dou uma pirada, daí eu... Não. Mas eu tenho também dificuldade nesse sentido, porque por isso que nós temos equipes multidisciplinares, né, Silvio? Graças a Deus. Somando os nossos conhecimentos, os nossos esforços, a gente consegue fazer um trabalho mais completo, porque não vai eu da computação dizer para vocês que vocês têm que fazer na saúde, nem tampouco vocês da saúde, da pessoal da computação têm que fazer. Mas o negócio é a sinergia e alinhar esses conhecimentos e complementar uns com os outros, que acaba ficando bom. Mas Exato. Realmente é uma leitura mais complicada, mas não desista, Tânia, não desista. Isso, esses dias eu estava com o professor Ayrton, todo mundo sabe quem é, né? E o Ayrton eu conheci ele na Ubra. Isso, exatamente. O Ayrton me mostrando a questão de definição de protocolos, de guidelines, né, etc. Eu quase assim, para mim, chega. Não, é extremamente óbvio, tem que ser extremamente detalhado, né, com toda uma estrutura bem definida, etc. Então, quer dizer, cada um tem as suas áreas, mas essa é a nossa ideia a disciplina com ele de diretrizes. Isso, diretrizes clínicas, isso, né? Nossa, é outra, ele é uma sumidade dentro dessa área que ele atua, claro, né? Mas para mostrar como temos que aprender um com outros, né? Então, volta e meia eu estou conversando com ele ou com outra colega da área da saúde e vem um insight, para aí, isso eu não sei, aqui você pode me ajudar. E, opa, isso eu não sei, aqui você pode me ajudar. Então, é essa a ideia. Não que a gente tem que se tornar especialistas da área, mas sim saber fazer essas interfaces, né? Deixa eu aproveitar, gente, já que vocês leram bastante material, viram ali os vídeos muito interessantes, extremamente informativos, né? Da Ana e outros que a gente colocou, que nós colocamos. O que chamou a atenção desse material todo visto até agora? O que assim mais chamou a atenção para vocês? Ou como uma possibilidade, ou como algo, puxa, eu gostaria de me aprofundar mais nisto aqui, né? Ou para minha pesquisa seria interessante saber mais sobre isso, porque eu gostaria de seguir esse caminho. O que vocês destacariam, assim, de tudo, né, aqui? Eu sei que deve ter tudo deve ser interessante, mas aquilo tudo que vocês foram olhando. Cristiane, por favor. Cristiane tem tocou ali. Brincadeira. Já sabem, ó, se precisar de um especialista para toque, tem eu. Tá bom, já tenho aqui teu cartão. O que mais me chamou a atenção com a questão da pandemia, na minha área, né, de saúde mental, aumentou muito. Eu já atendi alguns pacientes online, mas aumentou muito a quantidade de atendimentos online pelos outros profissionais também. E o que mais me chamou a atenção é que com a evolução, né, com o 5G, a gente, quem sabe, no futuro vai poder estar frente a frente, né? Não a ponto de se tocar, né? Mas com essa sensação mais próxima uns dos outros. E para algumas especializações que eu fiz, que tem algumas temáticas de questões emocionais importantes, que a gente faz uns trabalhos diferentes de troca de cadeira, isso vai fazer toda a diferença. A gente trabalha com ativação das emoções, que se o paciente está online, não funciona muito bem. Mas com essa possibilidade de parecer estar mais próximo, né? Eu acho que as coisas vão aumentar as possibilidades de tratamento. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cristiane, já que tu trabalha com isso, é o paciente contigo e o paciente tendo que ser, entre aspas, honesto com ele, né? Sim. Ao apresentar as respostas, dizendo com ele, né? Contigo, né? Uhum. Será que essas tecnologias de IoT, esses vestíveis, esses acompanhamentos, biomarcadores, etc., te ajudariam a receber informações de modo que tu
usasse como complemento para o teu acompanhamento. Eu não estou aí, mas tu estás recebendo informações do meu batimento, do meu nível de, sei lá, eu fico sempre no suor, na sudorese, né, etc., outras questões que ajudariam a ter esse acompanhamento nessa telemedicina, com um telemonitoramento, né, desse paciente? Com certeza, Silvio. A gente já tem alguns aplicativos de saúde mental que se utiliza que os pacientes respondem e a gente pode receber via e-mail, né? Mas vou te dar um exemplo rápido, assim. Há tempos atrás me ligou uma médica que eu atendia com uma crise de pânico. Então, ela sabia que ela não estava tendo um ataque cardíaco, ao mesmo tempo ela queria buscar essa confirmação em mim, né? Porque ela tinha aí uma base biológica de pânico. Então, a gente tendo a possibilidade de poder verificar, né, através dos vestíveis, por exemplo, os batimentos cardíacos e o nível de sudorese, enfim, a gente tem mais dados para poder mostrar para aquele paciente que é só pânico mesmo, não é nada além disso, né? Quer dizer, não... coisas, digo ridículas porque são coisas simples, né? Às vezes tem um paciente que é adulto e que a vida inteira se achou burro. E a gente encaminha para uma avaliação neuropsicológica e aparece lá um teste de QI e tu diz, olha aqui, ó, contra dados não tem argumento, entende? Tá dizendo aqui que tu é inteligente, não faz sentido tu seguir achando que tu é burro. Então, eu acho que os vestíveis vão dar essa quantificação que nos ajudaria a desconstruir essas crenças que são disfuncionais. Entendi. Que bom. Não, é isso que eu tenho pensado bastante, porque para mim me parece, eu até assisti um evento do Congresso da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, né, em que foi muito falado isso, a permanência da telemedicina, telemonitoramento e tudo que é tele, né, que vai continuar e vai ser assim daqui para frente. E aí me veio essa necessidade que se eu estou contigo numa sala, tu percebe meu nervosismo, meu movimento, meu estresse, o suorzinho escorrendo, etc. Mas a distância fica muito mais difícil, me parece. Então, quer dizer, o IoT, esses recursos com a comunicação, como a Ana colocou, né, a necessidade tem que ter minimamente uma telecomunicação adequada, né, Ana? Transmissão desses sinais e captura de tudo, né, para poder auxiliar vocês. Que bom. É isso que a gente... Então, só comentando, é daí que a gente quer que no futuro surjam projetos e pesquisas, né? Como é que nós podemos agora aprofundar isso que é oferecido? Temos várias empresas que oferecem para que atenda a médica que tem síndrome de pânico ou tem pânico e precisa de convencimento. Não é um ataque cardíaco, não agora, calma, senta. É outra coisa que você está tendo. Alguém mais quer falar? Eu acho, só para complementar o que a Cristiane colocou, é tão importante que a tecnologia ela não seja pensada por quem entende de tecnologia, sim por quem precisa da tecnologia, porque não adianta nada eu, como uma pessoa da computação, projetar um negócio e de repente chegar lá na ponta e não vai ser útil para nada. Então é importante esse engajamento, esse entendimento de vocês. Eu lembro que na nossa primeira aula todo mundo tinha ideia que era só telemedicina, né? Esse universo todo que a gente tem para apresentar para vocês, e que nesse momento vocês já conseguiram compreender a extensão e o quão gigantes são as possibilidades que tem de aplicar a tecnologia para agregar, né, o uso da telemedicina hoje, né, como um dos componentes, mas podem ser várias outras coisas, desde robótica, de outras questões, mas que a telemedicina realmente ela ajuda para quem está à distância. E eu vejo, por exemplo, eu moro no interior. No interior, aqui na cidade tem um hospital que não tem nenhum tipo de complexidade, não atende nenhuma complexidade. A cidade mais próxima está a 50 quilômetros. Ou seja, por que a tecnologia não pode capacitar, né, esses atendimentos estando à distância? Eu tenho profissionais em Porto Alegre, em São Paulo, em qualquer região, e que esses profissionais não tenham que se deslocar para o local já é uma grande coisa, mas isso só vai ser possível realmente quando essa tecnologia de ponta chegar nas nossas unidades de saúde, e as nossas unidades de saúde são tão necessitadas de tantas coisas que quando tu vai falar para alguém que tu vai pensar na possibilidade dessas, você vai dar risada na tua cara, porque simplesmente precisa de tudo. Então, a gente precisa repensar tudo isso, considerando os nossos ambientes de saúde que a gente tem e que a gente lida, né, mais próximo. Né? Realmente,
Aí já fico contente que vocês tenham ampliado essa gama de possibilidades aí, que eu recordo que nossa primeira aula era, a ideia de vocês era mais, estava assim, fixa na telemedicina. Ó, Rafael, pode falar. Não sei se tinha mais alguém para falar, sim. Bom, essa é realmente a impressão, Ana Lúcia, que eu fiquei, assim, da disciplina. Eu tinha um pouco só de contato com a telemedicina, mas a internet das coisas me abriu outro mundo, assim, para o controle, principalmente das patologias crônicas, né, que é o meu dia a dia, né, hipertensão, diabetes, principalmente, vocês só me ouvem falar de diabetes, mas é que, assim, eu estou há 25 anos tratando de complicação de diabetes. Eu já fiquei careca de tanto tratar complicação de diabetes e já estou realmente até desistindo. E eu vi na disciplina essa internet das coisas como um preenchedor dessa lacuna no diagnóstico precoce e no monitoramento desses pacientes. Para mim, eu achei assim, achei o santo graal, assim, para esses problemas que eu vivo nesses últimos anos. Então, assim, por isso que até eu e a Cristiana, a gente está bem imbuído no artigo, né, e tomara que dê mais frutos esse artigo, capítulo de livro, etc., e realmente é uma área que eu estou gostando muito de estudar. Por isso que eu lhe pedi um pouquinho de tempo mais na resenha, porque quando chega em inglês, naquela parte de computação, aí tranca tudo. Mas a gente vai indo, e eu estou gostando muito de estudar essa parte, muito mesmo. Silvio levantou a mão. Isso, deixa eu comentar. Eu me lembrei do Rafael esse fim de semana, que eu estava assistindo o Fantástico, né? E tinha sobre bebês, o bebê com algumas gramas e uma bebê que nasceu com 7 quilos, não sei se tu viu o caso. E daí um médico, né, um pediatra mais antigo, explicando a questão possível da diabetes gestacional, né? Só que como essa mãe morava lá, ela teve que vir do interior, não tinha feito esse acompanhamento que vocês fazem, né, para saber se está o quadro, e acabou repercutindo no bebê. E aquela questão que diz que daí pode prejudicar o desenvolvimento, né? Pô, um bebezinho com 7 quilos é bem significativo. Mas então eu digo isso, quem sabe esse bebezão, tu tá dizendo. Um bebezão, pobre da mãe, 7 quilos, gente. É que as roupinhas de bebê tiveram que ser doadas, né? Ela recebeu de criança de meses já. Mas não, digo assim, um monitoramento com os recursos da IoT que fosse feito com essa mãe no local que ela está, né? Talvez soubesse, né, Ana, o quadro que ela estava começando a apresentar, fosse mais fidedigno para o médico acompanhar, né, como indicadores de alguma questão, e não só no momento lá que foi feito o parto, que eu entendi, inclusive ela foi deslocada para um centro cirúrgico mais elaborado pela situação, porque teria risco, né, tanto para a criança como para ela, pelo que eu entendi. Então, me veio muito em mente isso, puxa, como para o médico seria interessante, ela podia estar na cidade bem do interior, como a Ana falou, não tinha um hospital mais qualificado perto, mas tem um acompanhamento mínimo, que caso não, existe um perigo no teu perfil. Então, vamos deslocar antes, né, e tentar tratar isso. Cristiane, por favor. Enquanto vocês falavam antes, eu fiquei viajando aqui, imaginando, a gente vê isso nos filmes tecnológicos, né, que as pessoas nasceriam e colocariam-se um chip nessa pessoa e a gente faria a leitura da saúde dessa pessoa em todos os aspectos, né? Porque nos aspectos emocionais, a gente pode fazer lá o testezinho para ver o nível de diabetes de uma pessoa, mas a gente não pode fazer um testezinho para saber se ela está deprimida, se ela está ansiosa, se ela está estressada, né? E que bom seria tecnologicamente, aí acho que não vai demorar muito, se ter mais recursos para olhar essas coisas. Aí fiquei viajando aqui, não um chip para controlar a vida das pessoas, mas no sentido que poderia se pensar isso para a saúde, né? Vocês vão estudar sensores e biosensores, vocês vão ver que tem muita coisa implantável já. Que já está sendo pensado em implantáveis de vários níveis, assim, de vários tipos. E eu não duvido mesmo que uma questão dessa daqui a pouco chegue aí como uma das propostas. O que eu queria complementar, eu acabei focando aqui na ideia da Cristiane. A Cristiane, ela é sempre convidada, se ela quiser trabalhar com os nossos biomarcadores do estresse, né, Silvia? A gente aceita todas as colaborações de psicólogas. Com certeza.
Nós estamos tentando pensar num dispositivo, Cristiane, para ajudar, não para diagnosticar, mas para ajudar a identificar que essa pessoa ela precisa de ajuda ou que ela precisa fazer alguma coisa com relação à parte do estresse, né, antes que ela realmente sofra um burnout, uma complicação maior. Então, a gente tem trabalhado, tem investigado, tem estudado todos os biomarcadores possíveis. Eu sempre que o Silvio fala de sudorese, eu sei que por que ele está falando de sudorese, porque é um dos biomarcadores que a gente consegue medir com um vestível. Né? O que eu vou conseguir medir com o vestível? O cortisol, existe agora um vestível para cortisol, mas como é que eu vou ler esse dado? Como, né, que eu vou colocar, por exemplo, numa pulseira esse tipo de... O tipo de material que eles usam vai influenciar também no tipo de transmissão, porque uma coisa é eu visualmente olhar um adesivo e identificar, a pessoa está com cortisol alto. Outra coisa é eu conseguir mandar esse cortisol com um dispositivo que vai ler e vai processar esses dados e eu mandar lá para o médico. Então, o caminho ainda é longo. Então, tem muita gente trabalhando nesses novos adesivos para diversas coisas. Até tem um aí na USP, que eu não lembro o que era, exatamente qual é a finalidade dele, mas deu uma repercussão bem grande, porque são materiais que identificam biomarcadores, né? Mas a gente tem, além da leitura, a gente tem que ter a transmissão desse dado, tem que enviar esse dado para algum lugar, esse dado tem que ser processado para depois ele ajudar na tomada de decisão, seja da pessoa, seja do médico, seja do psicólogo, seja de quem for. Então, esse dado ele ainda precisa de um tratamento. Não adianta mandar só o dado, leu ali o valor numérico do cortisol e envia para alguém, por exemplo. Né? Isso aí não vai ajudar em nada. Ana, e tem uma coisa também que eu fico pensando com relação a isso. Tem muitas pessoas que no exame não aparece que o nível de cortisol estaria dentro do que a gente vai pensar, que a pessoa está estressada. Mas a pessoa tem um funcionamento estressado, entende? Então, é uma série de fatores combinados e cada um vai ter um combinado diferente. Isso, aí fica difícil também, porque o resultado pode estar maquiado, né? Pois é, mas Cristiane, sabe o que é o legal da gente trabalhar com IA? É porque eu posso, por exemplo, ter os dados e o histórico de dados do paciente que tem essa característica diferente e o sistema identificar que nele quais são os níveis dele, que não são os mesmos meus, não são os mesmos do Silvio, não são os mesmos do Rafael, mas a gente consegue trabalhar com isso e para mim sistema inteligente é isso. Essa subjetividade, consegue fazer uma personalização daquela situação. Cada um vai ter as características diferentes. Silvio, tu levantou a mão e eu vou só, antes de finalizar aqui, a gente tem que olhar o horário. A gente se empolga com a conversa, a gente tem que olhar o horário, porque já tem gente pedindo aqui para entrar na nossa chamada em função da palestra. Tá. Posso falar bem rapidinho? Pode. Tá. Obrigado, Sora. Não, só para complementar, então, o que a Ana disse, essa coleta nós fazemos, temos já recurso, tecnologia para isso, né? E agora, o que nos cabe, pelo que foi visto na minha disciplina, é isso, é conceber esses sistemas dito inteligentes, para que eles entendam o que é um ruído ou algo esporádico de um comportamento do Silvio, não é algo da sua normal, né? Está fora, e o que é algo que para ele pode ser um estressor mais grave, e para a Ana não é. Né? Então, não só da personalização, mas eu aprendi uma outra palavrinha lá da educação, que é a questão singular do indivíduo, né? Não é só o pessoal, é da tua singularidade, que é tão complexo trabalhar isso. Mas imagina um sistema que saiba, poxa, Silvio, outro indivíduo da mesma idade, nasceu no mesmo período, foi exposto à mesma questão cultural, brasileira, etc., mas cada um, pela sua questão, eu vou chamar de personalidade, Cristiano, talvez tenha um termo melhor aí, saiba lidar diferente com essas situações e seus estressores, que é o que a Ana Vasquez nos colocou, Ana Lúcia, numa reunião que a gente teve. Cada um aprende a lidar com os seus estressores, situações, e alguns vão criar mais riscos para a sua atuação e outros menos. Então, aí que está a questão do sistema inteligente, saber lidar com essas leituras e saber identificar. Cluster do Silvio, é um cluster porque o Silvio faz isso, que consegue
ser menos estressado. Se for pela face, esquece. O pessoal me olha e diz assim, Silvio, tu é tão tranquilo, tu não é estressado. Cara, eu sou extremamente estressado. Então, a face engana. Então, tudo isso, a Cristiane, como psicóloga, sabe bem. Às vezes, o rosto tem um semblante, mas lá dentro, né, tem toda uma outra realidade. E aí, os sistemas inteligentes poderiam auxiliar nessas questões, tá? Não, era só para comentar isso. Então, os sistemas inteligentes são importantes, que eles vão usar esses dados, vão enxergar o indivíduo um pouco além do óbvio, né, que nós olhamos, e trazer esse histórico, né, toda essa linha comportamental, etc., de cada um. Né? E o trabalho que a gente está fazendo é nesse sentido, de tentar enxergar não só o paciente, mas o profissional da saúde antes que ele vire um paciente, né? Entender que ele também tem que ter todo um cuidado para diminuir os riscos de um erro junto ao seu paciente ou que vá comprometer todo o seu desempenho. Imagina, se a gente começar a perder profissional por burnout, nós estamos, né, cada vez menos supridos aí para atender a população. Exato, Cristiane, as estratégias de enfrentamento são diferentes para cada um. Isso é bem o que a Ana disse. Não tem como dizer assim, a receita de bolo não é uma, ela pode ter N variantes devido, né, às questões de cada indivíduo aí. Silvio, o Gonçalo está pedindo para entrar. Ué, mas ele não aparece aqui para mim. Ué? Não, mas é que eu que estou autorizando as pessoas. Pode autorizar, deixa ele para entrar. Já deixei a Milena entrar. A Milena que vai ser a nossa estudante que vai trabalhar com o sistema de recomendação, que eu mencionei antes. Bem-vinda, Milena. Que bom. Obrigada, olá. Quem sabe depois uma aluna do mestrado, doutorado da UFSPA, né, Silvia? Será bem-vinda. Nunca se sabe, né? Nós estamos sempre garimpando alunos para o mestrado. E quanto mais talentoso o aluno, mais nos apegamos. Mais. Sem interesse, sem interesse. É um amor sem fim, né, Silvio? O Ivens também chegou o Gonçalo. Eu vou parar de gravar aqui. Isso que eu te pedi, começar de novo.